Meu nome é Mayla Francos, eu vou falar com vocês, tirar todas as dúvidas e explicar tudo sobre toxina botulínica, que é o famoso Botox. Como age a toxina botulínica? A toxina botulínica age equilibrando as forças musculares. É um jogo de forças. Então, as áreas mais utilizadas da toxina botulínica são entre as sobrancelhas, na testa, ao redor dos olhos, no nariz, aquelas ruguinhas aqui no nariz quando a gente sorri, no sorriso gengival, onde expõe bastante a gengiva. É usada também no queixo, onde a gente vai fazendo alguns movimentos e fica um queixinho celulítico com alguns furinhos. Então ela é utilizada ali também para relaxar essa musculatura. Utilizada também nesse músculo que é o abaixador do canto do lábio, que quando a gente tem esse cantinho aqui muito baixinho, eu relaxo esse músculo e a rima bucal, que é essa linha da boca, fica um pouco mais retinha, mais equilibrada. E a gente fica com um aspecto de mais feliz, né? Com o cantinho da boca um pouquinho evertido para cima. Também é utilizada no músculo masseter, que é esse maior músculo da nossa face, que é o músculo da mastigação. No masseter é utilizado por três coisas. Quando o paciente tem alguma assimetria facial, às vezes um músculo é mais desenvolvido do que o outro, então eu aplico no músculo mais desenvolvido para o músculo perder um pouco o tônus. Ou quando o paciente tem os dois muito desenvolvidos e quer afinar um pouquinho o rosto, ou quando tem o bruxismo ou o apertamento dental, onde por esse movimento excessivo, o dia e a noite, desenvolve-se mais esse músculo e eu preciso relaxar esse músculo para o paciente ter um pouco mais de conforto. Além desses locais, pode ser aplicado no contorno mandibular para o músculo abraçar um pouco mais nosso contorno ósseo, ficando com um perfil mais marcado, e no músculo platisma, onde temos bandas platismais desse músculo, que quando elas relaxadas formam menos rugas nessa região do pescoço. Os locais de aplicação mais comuns são esses. Alguns pacientes me questionam por que eu não gosto de aplicar a toxina botulínica nas ruguinhas em volta do lábio, que são chamadas de rugas de código de barra. Eu não gosto porque eu acho que é um tratamento que não tem um custo-benefício muito bom. Eu utilizo uma dose muito pequena, tem uma durabilidade pequena, porque na boca, como a gente movimenta muito, então ela é revertida muito rápido, e os riscos de ter inapetência bucal. O que é inapetência bucal? Quando o paciente perder um pouco o movimento de sucção e prejudicar um pouquinho na fala, por a gente paralisar um pouquinho em volta dos lábios. Então eu acho que não vale muito a pena, não utilizo toxina botulínica nessa região. Qual idade pode começar a utilizar a toxina? Não tem uma idade, pessoal. A idade não interfere na indicação. O paciente tem que ter a necessidade de utilizar a toxina botulínica. Pode ser pacientes mais jovens, 18 anos, 22, depende muito da quantidade de mímica facial, o excesso de pele, o formato muscular dele e a espessura do músculo. Mas não tem uma idade mínima. O importante é a gente ficar atento a fazer de prevenção à toxina. Então, você notou que você está movimentando e já está começando a ficar uma linha na sua pele, essa é a hora de começar o uso da toxina botulínica. Vou falar para vocês agora sobre as marcas mais conhecidas de Botox. Os pacientes me questionam qual marca eu uso, qual marca eu acho melhor, por que de usar uma, por que de usar outra. Vou esclarecer de uma forma bem rápida para vocês. Existem 3 marcas de toxina botulínicas mais conhecidas que têm mais estudos, que são os Xelmin, Botox e Dysport. Essas 3 marcas, se a gente for nos artigos científicos, elas têm o mesmo jeito de aplicar, a mesma durabilidade, praticamente são iguais teoricamente. Eu utilizo essas 3 marcas no consultório e de experiência clínica eu vou avaliando paciente por paciente qual marca se adapta melhor naquele organismo, porque nós somos seres únicos e cada paciente me relata uma coisa e eu levo isso em consideração, vou anotando no prontuário do paciente, cada aplicação que ele vem, eu anoto a dose, a marca que eu coloquei nele. E eu vou avaliando, doutora Mayla, essa marca eu achei, essa vez que eu apliquei Botox, eu achei que durou mais. Então eu vou manter essa toxina nesse paciente. E assim por diante. Questão de dose. Dose é uma coisa também que os pacientes perguntam muito. Eles falam assim, doutora, posso aplicar um frasco de Botox na minha testa? Eu escuto muito isso aqui. A gente não pode. Como o Botox ele é um jogo de equilíbrio de forças musculares, todo músculo tem uma dose limite. Então, eu vou fazer uma aplicação de toxina no paciente
Como o Botox ele vai evoluindo progressivamente, então eu faço a aplicação hoje, até 15 dias ele fez o efeito máximo. Nesse dia que ele vai voltar para o retorno, eu vou avaliar se essa dose foi adequada. Ela sendo adequada, eu vou ficar com essa dose, não tenho a necessidade de fazer uma nova aplicação, porque não é assim que a toxina funciona. Bom, é um jogo de equilíbrio de força, às vezes uma dose pequena eu consigo alcançar o resultado que eu gostaria. Não preciso de uma dose tão grande naquele específico local, tá? Alguns músculos mais fortes, que são esses aqui, os corrugadores da sobrancelha, normalmente necessitam de uma dose maior. Mas se eu conseguir ter um efeito adequado com uma dose melhor, é a melhor coisa que a gente faz. Por quê? Quanto maior a dose que eu utilizo no paciente, maior a chance dele ter imunidade no futuro. E é tudo que a gente não quer é um paciente com imunidade à toxina, porque nós queremos utilizar a toxina por décadas e não só naquele momento. Então, o que podemos fazer para a nossa toxina botulínica, nosso procedimento durar mais? Que em média nós vamos fazer a manutenção a cada 4 meses. O ideal seria 4 meses, o paciente voltar no consultório, a gente fazer a manutenção da sua toxina botulínica. Tanto é que aqui no consultório eu tenho um plano anual de Botox, que a gente faz 3 aplicações por ano, de 4 em 4 meses. Tá bom, vamos lá. Se o paciente me queixa de que a toxina botulínica dele durou pouco, a primeira coisa que eu vou fazer é fazer uma nova aplicação no paciente para me certificar se não era um problema com o produto. Porque o produto vem de fora, ele é importado e ele deve ser armazenado de 0 a 8 graus. Então, quando ele chega aqui para mim, eu conto que ele veio da forma correta, armazenado de 0 a 8 graus, que a toxina está de qualidade, então eu vou fazer o uso dela no meu paciente. Primeira coisa, eu vou fazer uma nova reaplicação para me certificar que não era o produto, que era o paciente. Alguma coisa que eu tenho que investigar no paciente. Segunda coisa, não é o produto, não é a técnica, é o paciente. O que o paciente poderia ter que ele não teve para ter uma durabilidade tão boa? Zinco. A toxina ela é zinco dependente. Então, se eu não tiver o zinco no nosso organismo, ele não faz essa ligação da toxina e não faz uma boa fixação no botão nervoso onde acontece o relaxamento muscular. Por isso é muito importante o paciente estar suplementado de zinco. Então existe a cápsula pré-botox, que algumas pessoas já passam de uso cotidiano. Eu normalmente não tenho o hábito de passar para todos os pacientes, desde do momento que ele chega aqui no consultório, porque ela tem um custo que não é tão baixo assim. Então eu acho que eu devo prescrever ela para os pacientes que realmente têm a indicação. A cápsula de zinco, ela vem associada a uma outra enzima para fazer com que o zinco seja realmente absorvido. Porque às vezes a gente usa o zinco nos alimentos, em algum outro suplemento, mas o nosso organismo tem alguma descompensação e não deixa o zinco ser realmente absorvido. Então por isso que essa cápsulazinha vem com esse combinadinho, uma enzima que ajuda na absorção do zinco. A gente certificou-se disso e ainda assim a durabilidade está pequena, temos que investigar se o paciente tem anticorpos contra a toxina. Só que não existe um exame para isso, então o exame é clínico. Se a gente fizer tudo o que tem que ser feito e ainda assim continuar com essa pouca durabilidade, com certeza o paciente já tem anticorpos contra a toxina. Então não há o que se fazer contra isso. Agora eu vou mostrar para vocês algumas das dúvidas do paciente aqui no consultório. Quando eu vou conversar com ele para a gente ver como ele pensa que vai ficar a toxina dele, como eu vou utilizar ela nele para atingir o objetivo do meu paciente. Primeira coisa que eu pergunto para as mulheres: querem arquear a sobrancelha? Arquear a sobrancelha é a cauda ter uma mobilidade e abrir um pouco o olhar. A maioria das mulheres querem, mas isso deve ser muito avaliado, porque eu tenho que notar quanto de expressão vai ficar em cima dessa sobrancelha. Se a pessoa tem expressões na testa, linhas na testa, de um canto ao outro, consequentemente ela vai continuar com essas linhas aonde tem a movimentação. Então nós temos que perceber se vai ser mais benefício para ela arquear a sobrancelha ou deixar a testa toda um pouco mais relaxadinha para não ter esse movimento aqui nesse canto da cauda da sobrancelha. Outro ponto que nós temos que avaliar, a quantidade de flacidez e da cicatriz que tem na pele já. Porque o paciente que já tem a cicatriz na pele, a toxina não vai remover completamente. Porque já é um problema na pele, que nós vamos ter que fazer outros tratamentos para remover essa questão da cicatriz na pele. O Botox, ele vai atuar no músculo, ele estica o músculo e a pele que está em cima ela vai ser esticada também. Se a pele estiver com cicatriz, ela vai esticar um pouco, mas a cicatriz ele não consegue remover, porque o Botox tem atuação muscular.
Desde lá do comecinho do vídeo eu expliquei para vocês, ele faz um equilíbrio das forças musculares. Outras ruguinhas que incomodam bem meus pacientes são as rugas chamadas de raios de sol, que elas são rugas que pegam toda essa região aqui. O Botox ele é utilizado aqui em volta dos olhos, que é no músculo orbicular dos olhos, nessa região lateral aqui. Quando as ruguinhas já são aqui mais para baixo, mais longas, chamadas de raios de sol, não é o Botox que é o tratamento de eleição para essas rugas. Nós temos que fazer o Botox aqui em volta para reduzir essa força muscular, mas para melhorar essa questão aqui dessas rugas mais compridas, como se fosse um raio de sol mesmo, precisamos fazer os tratamentos de bioestimuladores, peelings, para melhorar a espessura dérmica e às vezes utilizar os preenchedores para reposicionar essa pele, porque aqui está faltando tecido e a pele está com uma flacidez de excesso já. Essas ruguinhas que incomodam muito também, que vem acompanhadas às vezes de flacidez e de bolsa, que é aqui embaixo dos olhos. O paciente fala assim, quando eu vou sorrir aqui acumula muita pele, está me incomodando muito. É uma das principais queixas aqui. Gente, é assim, essa ruguinha nós temos que avaliar pessoalmente. Se já tem um excesso de pele grande, o indicado é a cirurgia de blefaroplastias, que é a remoção da pele. Os tratamentos de bioestímulo de colágeno e de peelings, todos eles vão fazer uma contração da pele, mas depois de uma flacidez muito acentuada, nós não conseguimos reduzir muito essa pele, ela tem uma contração em média de 30%. Então, se a flacidez for avançada, o ideal é a blefaroplastia. Quando está no meio do caminho, tem uma flacidez leve, podemos fazer uso dos bioestimuladores, dos peelings e dos preenchedores nessa região para a gente obter um resultado legal. A toxina botulínica não é utilizada nessa região porque o músculo é muito fino e ele faz uma drenagem muscular aí nessa região, uma drenagem de líquido, e se a gente faz uma toxina nessa região, nós temos um risco de acumular muito líquido aqui e fazer uma bolsinha. Então nós vamos ficar com o uso da toxina nessa região dos olhos, nessa região lateral dos olhos, não vamos utilizar elas embaixo, onde é a região de bolsa. Existe diferença de aplicação de toxina botulínica em homens e mulheres? Sim, existe diferença, porque a musculatura do homem é uma característica masculina, ela é ser com tônus maior, então normalmente os homens usam uma dose maior de toxina e normalmente os homens não querem a sobrancelha arqueada, na maioria das vezes eles querem uma coisa mais natural, uma coisa mais sutil, então uma dose menor, que deixa uma certa movimentação para não congelar totalmente o semblante, né? Os homens pedem sempre uma naturalidade maior. A mulher, como já é mais habituada a procedimentos estéticos, ela é um pouco mais invasiva nessa questão, porque ela gosta da sobrancelha mais arqueada, o meio da sobrancelha um pouquinho mais travada, que é uma coisa mais feminina. Então a diferença está nesse ajuste aí, de dose e de local. Vamos falar de complicações. A complicação mais de rotina nos consultórios é a pitose palpebral. O que é a pitose palpebral? É a queda da pálpebra. Quando a toxina é aplicada em um músculo muito próximo do músculo da pálpebra e ele é atingido, então ele faz a elevação da pálpebra, ele vai deixar esse músculo relaxado e a pálpebra não vai elevar. Só que uma intercorrência, uma complicação transitória, como o Botox, acabou o efeito e volta tudo como era antes. E existe tratamentos também para reverter esse quadro mais rápido, como eletroestimulação e alguns outros tratamentos, lasers, para poder reverter. Já que a toxina não foi aplicada diretamente nesse músculo, ela pegou esse músculo por difusão, com certeza a dose que está nele é muito pequena, então é de mais fácil resolução. Então normalmente resolve-se em 3 semanas a 1 mês. Então agora nós vamos falar de retorno. O retorno é feito em 15 dias, por quê? Porque com 15 dias o Botox fez seu efeito máximo. Então com 15 dias nós vamos comparar suas fotos, o antes e depois, para a gente ver se o nosso objetivo com o uso da toxina em você, para o seu caso, foi alcançado. Se precisar fazer algum ajuste, o ideal é que seja pequeno, em algum músculo, às vezes, que a gente pode aumentar um pouquinho a dose. Mas esse ajuste, ele deve ser pequeno, porque quanto maior o contato que nós tivermos com a toxina, fora do dia de aplicação, maior a chance de nosso organismo produzir anticorpos, que é tudo que a gente não quer com o uso da toxina. Como eu já falei antes, nós queremos usar a toxina por muitos e muitos tempos e que ela tenha uma boa durabilidade. E isso, essa dose
feita fora do dia de aplicação, que é o dia inicial, não é benéfica para nós por esta causa. Mas um pequeno ajuste é sempre bem-vindo, né? Para a gente entregar um resultado bom para o paciente. Meus pacientes aqui do consultório que estão comigo há 6 anos, eu vou acompanhando o caso deles, com o prontuário deles, eu anoto todas as doses que foi utilizada, a toxina que foi utilizada e eu vou fazendo esse acompanhamento com o paciente. Óbvio que em 6 anos o paciente envelheceu, às vezes tem um pouco mais de flacidez, ou perdeu muito peso, perdeu coxinhos de gordura. Então, com o passar do tempo, nós vamos ajustando a dose. Pode ser que ela aumente, pode ser que ela fique igual. Vai depender dos outros cuidados que o paciente faz, né? Se ele trata a pele com outras coisas, se ele faz os tratamentos indicados aqui no consultório corretamente. E esse foi o videozinho sobre toxina botulínica. Se ainda assim, depois desse vídeo, ficou alguma dúvida, pode me chamar nas minhas redes sociais, no meu WhatsApp, minhas pacientes, que eu estou à disposição de vocês para esclarecer todas as dúvidas.